O Coliseu Michelense recebeu o lançamento do livro de João Pacheco Melo, Histórias do Lugar de Ponta Delgada. Mais um facto histórico de Ponta Delgada, na sua dinâmica que tem tido ao longo dos anos e ao longo dos séculos, que ele fala-nos, de facto, da altura dos piratas que atacavam as naus que vinham do Brasil para Portugal. Naus essas que por vezes eram atacadas e muitas naufragaram aqui junto à nossa costa e, como relata aí muito bem no livro, também tendo um bocado de ficção. De certeza também vamos ouvir o Presidente da Câmara, vamos ouvir também a filha do Dr. Melo Bento, que também é a Dona Madalena, que vai exemplificar do que é que foi de facto o livro, para que todos nós ficamos com a noção e com o apetite para ler mais um livro do lugar de Ponta Delgada. Se o primeiro tratou o século XV, portanto o início do povoamento do lugar, se o segundo tratou o século XVI, a construção da igreja, e que é simultânea e contemporânea também à elevação de Ponta Delgada, já a vila e depois mais tarde da cidade, este é o século XVII, trata sobretudo da peregrinação da paroquial de Santa Clara por 4 templos, porque como eles alargaram a freguesia, ela ficou pequenina para os fregueses todos que existiam e depois veio procurar templos para o centro da cidade. E, portanto, conta isso e conta depois também uma história que baseia numa personagem real, que é um tal Apolinário, que tem um ato heroico na costa de Santa Clara, porque vai avisar o piloto de uma nau da Índia que os barcos que estavam à volta dela eram de um pirata inglês que tinha já tomado a Vila Franca e estava a cercar a ilha. E ele vai avisar essa gente para o barco encalhar em Santa Clara, para o descarregarem e para o corsário não ficar nem com a caravela, nem com a carga da caravela. Portanto, é uma personagem real, que eu, claro, depois ficciono o início da vida dele e o fim da vida dele e algum percurso da vida dele, porque o que a história registra dele é esta aventura aos 16, 17 anos. Eu, felizmente, já no anterior e neste sou editado, portanto, nem tenho esse tipo de preocupações, o que me liberta para pensar no quarto, que já está quase escrito e assim por aí adiante. E agora voltando a Ponta de Velho, futuramente já está na calha, que o amigo não é homem para ficar parado. Já está praticamente escrito, falta só compor, falta só dar-lhe forma. E dar-lhe forma de objeto, mas a parte de escrita está resolvida. Continuamos sempre a falar do lugar de Ponta Delgada, histórias. Porque junto os factos históricos com alguma ficção, histórias do lugar da Ponta Delgada, o quarto é o século XVIII, uma vez que esse é o século XVII. E depois vai haver um quinto, século XIX, e um sexto, século XX, e um sétimo e último, século XXI. Isto é que é escrever, isto é que é uma dedicação que tiveste nos últimos anos. Parte disto, quer a intenção, que é parte da escrita, sobretudo essa que agora está acontecendo, já vinha na cabeça e até em papel há uns 10, 15 anos. Agora é colocá-la em formato para oferecer isso aos leitores. Ou seja, tirar da gaveta e passar para a gráfica. Para as pessoas, e da gráfica para as pessoas, que é o mais importante. É verdade. Pacheco Melo, felicidades para o resto da tua vida e também que continues a escrever para as histórias do lugar de Ponta Delgada. Eu que agradeço. Sem dúvida, a Câmara Municipal de Ponta Delgada tem que marcar aqui hoje presença no lançamento deste livro de Pacheco de Melo, onde conta histórias do lugar de Ponta Delgada. Como tive a oportunidade de dizer, o Pacheco de Melo não é historiador, não é um homem da história, mas a história não pode ser feita sem esse livro do Pacheco de Melo. Onde ele, de facto, foi às bibliotecas, foi buscar os factos que, enfim, fazem parte daquilo que é a nossa história, mas teve a arte e o engenho de romancear a história, cativando o leitor para aquilo que são histórias de Ponta Delgada. E, portanto, este marco, mais uma vez, é um marco importantíssimo para a nossa história, para todos
todos nós, poder estar aqui a aprimorar e a passar para as gerações futuras, agora em forma de livro, aquilo que são aspectos fundamentais da nossa vivência aqui em Ponta Delgada, dando início àquilo que foi, sem sombra de dúvidas, este povoamento deste lugar de Ponta Delgada, no dizer de Gaspar Frutuoso, solitário ermo, saudosa aldeia, e como tal, hoje, antes uma vila e agora uma cidade que é o motor do desenvolvimento económico, social e cultural dos Açores. Portanto, desde este momento em que há os primeiros relatos do que é que foi Ponta Delgada no livro Saudades da Terra por Gaspar Frutuoso, há toda uma evolução que o autor, Pacheco de Melo Luz, retrata em forma de romance neste livro, que nos alegra a todos, naturalmente, que nos enche de mais cultura, de mais história e, acima de tudo, que deixa materializado este legado para quem um dia vai assumir os destinos de Ponta Delgada. Ponta Delgada vai continuar sempre a apostar nessa divulgação dessa cultura para a nossa geração futura. Sem dúvida, este é o nosso desígnio. O nosso desígnio é precisamente estarmos aqui a trabalhar em vários domínios, naturalmente, não só no domínio cultural, mas também no domínio económico, social, ambiental, enfim, todos os domínios, de forma a deixar às gerações futuras alguma coisa que elas se possam orgulhar do nosso trabalho. Hoje aqui tenho a certeza que daqui a 50, 100 anos, quando alguém ler este livro que o Pacheco de Melo hoje dá à estampa, irá sentir orgulho daquilo que foi o seu trabalho e daquilo que é também o legado que nós deixamos para quem nos vai suceder. Presidente, obrigado pelas suas palavras, é encorajar também o homem que dá muito também pela cultura. É verdade, nós temos esse desígnio no nosso Executivo Municipal de abraçarmos a cultura e a educação, porque o grande cimento da sociedade só pode ser feito através da educação e da cultura, permitindo que haja uma certa libertação por parte das nossas mulheres e dos nossos homens e possam ir por aí fora, por este mundo fora, cheios de cultura e derramar aquilo que é a nossa identidade. Uma pessoa educada, uma pessoa que tem a cultura, é uma pessoa que está bem situada na vida e que tem muito maior probabilidade de ter a ver sucesso naquilo que é a sua existência. E, portanto, Ponta Delgada está ao lado de todos aqueles que fazem da educação e da cultura o seu modo de vida, precisamente para enaltecermos o legado que nós temos da educação e da cultura. Alter de Quental, Natália Correia, Vitorino Mésio, enfim, uma pleiade enorme de gente que, enfim, transportou Ponta Delgada e os Açores no seu coração através da cultura e através da educação, e termos aqui também este ponto de equilíbrio entre este legado e aquilo que pretendemos passar às gerações vindouras. Obrigado, força. Muito obrigado e um abraço a todos os nossos queridos imigrantes que nos acompanham aqui, daqui para o Canadá, para Toronto. Um forte abraço. Obrigado. O Salão Nobre do Coliseu Michelense, um edifício também nobre da cidade de Ponta Delgada e com muita história, eu que o diga, porque foi nascido cá e muitas vezes frequentei nas matinés do Coliseu Michelense. Era digno de se vir. Agora, o Salão Nobre acolheu este lançamento do livro Pacheco Melo, um terceiro livro, em que teve o Salão Nobre cheio de amigos, de camaradas de luta, como ele disse muito bem. Teve também aqui a história como historiador, relatar o que é que de facto foram as histórias do lugar de Ponta Delgada. A Dona Madalena também explicou em pormenor os livros para cativar o que é que de facto aquele livro trazia para a história futura da cidade de Ponta Delgada. Com estes apoios da cultura que o Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Dr. Nascimento Cabral, disse que é sempre um prazer apoiar estas iniciativas porque estamos a pensar no futuro e na próxima geração. Bem-haja pessoas como o Pacheco Melo. Imagem do José Raimundo, José Araújo, CMC TV do Canadá. O livro é de poesia, certamente, e aquilo é um pouco
Caminhos de Ninguém é um nome que não é de ninguém, que está escrito não é de ninguém, mas ao mesmo tempo é de todos. Tudo o que está ali escrito, de certeza que toda a gente, ao ler, vai se identificar com um daqueles poemas que está lá dentro. É um livro foi escrito com sentimento e depois agora deixa ao critério das pessoas e depois dar o seu feedback. Deste livro, há sempre aqueles que também tiveram na revisão, a fotografia. Fale-me destas pessoas. Bem, da revisão é o meu amigo, o senhor Dr. João Carvalho, que desde pronto, olha que me incentivou para escrever o livro. Eu não tinha ideias nenhumas de fazer livro, mas ele disse que me ajudava e pronto, esse livro também está aqui graças a ele. Isso estava em muitos rascunhos em casa guardados no fundo da gaveta. Nem por isso. Comecei a escrever pela Páscoa. E depois, numa brincadeira com os meus colegas de serviço, o Dr. João Carvalho, o Eduardo, pronto, e outros que a gente faz sempre para cima e para baixo para o serviço. Começamos lá numa contaria de desafio, dizia uma coisa, dizia outra, e pronto. Chegou um dia, escrevi um poema, pus no Facebook. As pessoas começaram a gostar, escreve, comecei a escrever mais e acabei de ficar assim. Para que este livro se concretize, é sempre ter uma gráfica e ter uma capa e o fotógrafo a fazer para que ele fique com dizer, diga-me o que é que inspirou naquela capa também. Na capa eu falei com o meu amigo Nelson Raposo e eu disse-lhe o que é o livro, o que era o nome e o que era o livro, sobre o que é. Ele mandou-me 2 fotos e daquelas fotos eu disse, Nelson, é isso mesmo, não mexe, é isso. Depois a pessoa chegava à gráfica, eles montaram o resto e a prova agora está à vista. Um livro que teve uma tiragem de quantos exemplares? Nesta primeira fase foram 101 exemplares. 101 porque, pronto, eu não sei se tinha saído ou não, mas depois, ao aproximar-se do lançamento, eu já reparei que os 101 vão ser poucos. Mas pronto, há de se fazer uma segunda tiragem. Para apresentar este livro, vamos ter a Presidente da Junta de Freguesia de Candelária, a Dona Luizinha, como se chama. Exatamente, a gente trata-lhe carinhosamente Luizinha. Ela vai falar sobre o livro. Estou lá a residir atualmente, apesar de ser de Ginetes, mas estou residente na Candelária. Ela vai falar sobre o livro. Na impossibilidade de me dividir em dois e apresentar o livro nos dois lados ao mesmo tempo, eu sou de Ginetes, pronto, prevaleceu as minhas raízes aqui nos Ginetes. Ok, Sidónio, felicidades para este livro e espero que seja o primeiro de muitos. Vamos ver. Vamos ver. Olha, antes de mais, porque ele realmente reside na Candelária há imenso tempo, é um grande amigo nosso meu particular, da minha família também, da Junta de Freguesia Geral, faz parte do futebol, integrou-se muito bem na Freguesia de Candelária, por isso é um gosto muito grande estar aqui a apresentar o livro dele. Uma autêntica surpresa, os versos que ele lá intitulou no livro de Caminhos de Ninguém. Sim. Eu já tinha lido o livro, porque ele já me deu antes disso, mas desconhecia os temas. Mas é muito bonito, sim, senhor. É um sonho que ele teve que talvez pensasse que nunca se chegasse a concluir, mas felizmente, com a sua persistência, conseguiu. Isto foi um caminho mesmo de ninguém. Sim, um caminho que ninguém sabia. Pelo menos aí, ninguém sabia. Realmente era um caminho de ninguém. Mas com muito sucesso, certeza absoluta. A Junta de Freguesia também foi uma das que apoiou e será que vai apoiar também numa segunda edição do livro? Porque os que eles fez sem livros é pouco. Sim, com muito gosto. Já anteriormente apoiamos também uma pessoa lá, um rapaz da Candelária, apoiamos agora o Sidónio, com muito gosto faríamos mais 100 livros e se vier mais alguém, é sempre um gosto. A cultura é sempre muito bom investir na cultura. Agora, é uma mensagem também de uma Presidente de Junta para os nossos imigrantes, que já estamos às nossas beiras daqui a dias, há alguns meses, as festas daqui é a honra da padroeira, e quais são aqueles chamamentos que quer fazer?
É assim, os nossos imigrantes são sempre muito bem-vindos. Todos os anos temos sempre muita gente das nossas festas, principalmente a festa de setembro, do Santíssimo Sacramento. Fazemos sempre o nosso tradicional jantar de imigrantes, sempre depois da nossa festa, e cada vez mais venham eles, venham ver a nossa freguesia, venham ver a nossa ilha. É um gosto sempre receber os nossos amigos aí da diáspora, Canadá, América. São sempre muito bem-vindos. A CMC-TV tem marcado presença nesses jantares porque quer levar sempre aquela imagem da nossa ilha de São Miguel para que os nossos imigrantes também se sintam feitos e daqueles que nos visitam, dar-lhes a oportunidade de marcarem uma presença que é sempre de salutar para a freguesia. Exatamente, nós partilhamos também no Facebook, mas é tal coisa, quando a CMTV Canadá, não é? Leva para fora, é sempre muito, muito melhor, claro que sim. Ana Luísa, obrigada pelas tuas palavras e que se apareçam muitos livros na sua freguesia para apresentar, porque a cultura faz parte da essência de um povo. Exatamente, que venham eles, venham mais autores com coragem. A cultura é sempre um gosto investir nela. Obrigada. A apresentação do livro de Sidónio Ferreira, Caminhos de Ninguém, teve um salão da Filarmónica Minerva de Ginetes cheio. Amigos de infância, amigos de longa data, companheiros dos escuteiros, presidentes de juntas de freguesia, também daqui do Ginetes, a freguesia de onde é natural. E uma apresentação de Dona Luísa Simão, também da sua freguesia de onde reside, e do amigo Pedro, que também fez algumas apresentações da sua infância, foram ótimos para um ambiente de saudade entre todos, em recordar muito daquilo que foi escrito. Também nesta reportagem não podia deixar de citar duas estrofes, uma da capa e outra da contracapa. Assim passa a ler. Não chorem quando eu partir, pois a vida é um ciclo, um eterno fluir. Os rios de memória, com as suas certezas, levam consigo algumas alegrias e tristezas. Uma outra estrofe que é da contracapa do livro, então não chorem, sorria ao lembrar que a vida continua. É preciso amar, carreguem comigo a luz que deixei e no encanto da vida eternamente estarei. Foi este o livro de Sidónio Ferreira, Caminhos de Ninguém, que a CMC-TV teve o grato prazer de estar presente aqui neste evento. Com a imagem de José Raimundo José Araújo, CMC-TV do Canadá.